Vamos chegando, pessoal, mais uma dica sobre Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Vamos dar continuidade da última dica. 15 artigos, será que vai dar tempo de cumprir com todos eles hoje? Vamos ver, tá? Vamos correndo, você vai estar junto comigo, vamos realizar algumas questões. Prof. Nayama Cabral, já coloco no Instagram para que vocês possam seguir, comunicar com a gente. Detalhe importante, né? Esse documento está sendo previsto tanto no seu concurso da PMBA, como também no concurso do Corpo de Bombeiros, tá? Dando continuidade, porque hoje a prof não pode atrasar, porque eu quero sim alcançar o artigo, hoje é o artigo 7º, né? Continuidade até o artigo 15. Temos aí a possibilidade de vermos tudo hoje, tá, gente? Então vamos lá, o artigo 7º vai dizer... O último, né, nós vimos aí a importância da verificação, né, do trabalho, das profissões, né, atendidas às qualificações que a lei estabelecer, a Constituição Federal faz essa previsão, no artigo 5º, artigo 1º, artigo 6º. E agora a gente vai ver que esse trabalho, ele precisa oferecer condições justas e favoráveis, né? Como que isso será exercido, né, esse direito? Como que será usufruído? Os Estados partes do presente pacto, eles reconhecem o direito de toda pessoa de gozar, de usufruir das condições de trabalhos justas e favoráveis e que assegurem, especialmente, pessoal, uma remuneração que propicie o mínimo a todos os trabalhadores. Essa remuneração, né, nessa linha A, ponto 1, vai dizer que essa remuneração, ela requer um salário equitativo, uma remuneração igual por um igual trabalho, de igual valor, sem qualquer distinção. Quem aí é seletista? Não sei se você é seletista, só sei que em breve você será o quê? Eu ia falar elitista, né? Estatutário. Vocês estarão sendo regidos por um estatuto próprio, né, do regimento da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. Maravilha, prof, recebo essa bênção na minha vida. Quem é seletista sabe. Igual remuneração, por igual trabalho, meu colega, minha colega, tem a mesma remuneração. Na prática do regime seletista, né, eu me recordo, eu fui seletista por alguns anos, e a gente tem aí muitos direitos dos trabalhos que são verificados, a gente nem precisa estudar direito, mas no dia a dia, né? Artigo 461 da CLT vai prever a equiparação salarial. O salário, ele tem que te garantir um mínimo. A gente sabe que, né, gente, no dia a dia, a gente sabe que isso não é real, se fosse maravilhoso. Se tudo fosse alcançado com o valor do salário mínimo, né, a gente sabe que a realidade é a duras penas, é completamente diferente. Mas o documento quer que você tenha essa ideia, que o direito do trabalho, ele será também na proporção da sua remuneração. A remuneração, ela deve ser igual por igual trabalho, vemos aí a figura da equiparação salarial. Logo abaixo, na observação 2, vai dizer que essa remuneração, ela será garantida, né, a fim de dar uma existência decente, né, uma existência decente para eles e a sua família, em conformidade com as disposições daquele pacto. Então, o salário e a remuneração tem que garantir essa existência digna. A base é a higiene no trabalho, igual oportunidade. Vamos lá. A base é a higiene no trabalho, agora já não é a parte de remuneração, mas é a parte das condições justas e favoráveis no trabalho, né? A segurança e higiene no trabalho são indispensáveis. Olha aí os materiais de proteção, os EPIs. C, igual oportunidade para todos de serem promovidos em seu trabalho, a categoria superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as dos tempos de trabalho e a capacidade. A gente sabe que o tempo de trabalho e a capacidade já gradua a pessoa numa posição melhor. Mas existe, além do tempo e também da capacidade, né, categorias, né, ali dentro, então, que não comprometam, sem outras considerações que as... Ah, não, a prof, eu fiz uma interpretação errada. Calma, gente, volta.
Essas duas categorias, nós vamos ver várias categorias dentro de uma profissão, né? Várias categorias. Aquilo ali tem que ser considerado. Olha como a leitura ela é importante, né? Eu estava lembrando de uma outra possibilidade. A categoria de tempo de serviço, tá, gente? É o tempo de trabalho e a capacidade. Se eu estou falando anteriormente de equiparação salarial, é igual função, por igual trabalho. E isso também vai alcançar outras categorias, né? E isso aí vai ser levado em conta o tempo, a capacidade, e isso aí precisa ser promovido. D, o descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho, férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feridos. O que um trabalho, condições justas e favoráveis, como está dizendo aí no início do pacto? Sem dúvida, o descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho. Todo trabalho precisa de um descanso, precisa de um lazer. Limitação razoável. Nós estamos falando de um documento de amplitude internacional. Vocês concordam comigo que nem toda carga horária utilizada na Europa, nos Estados Unidos, é a mesma carga horária daqui? O pessoal fala que são 8 horas e um quebradinho para bater 40 horas semanais. Tudo bem. Se você for em outros países, a carga horária talvez até divirja, no sentido de ser um pouco a mais ou a menos. Mas aqui não fala da carga horária, só fala de tempo razoável, né, de horas de trabalho. Às vezes são menos horas, tá? E a gente vai ter aí férias periódicas, remuneradas, sempre. Essas férias precisam ser... A Constituição Federal, ela faz a previsão aí de 1/3 constitucional. Além da remuneração das suas férias, você recebe 1/3 por isso. E como eu fiquei feliz, gente, quando eu recebi minhas primeiras férias. Eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos de idade, quando eu... Nesse período, eu tive minha carteira assinada. Outros períodos eu não tive minha carteira assinada, mas nessa idade, sim. Quando eu recebi, eu falei, caramba, eu recebo ainda um pouco a mais. Pois é, as férias remuneradas no Brasil recebem ainda 1/3 constitucional. É chamado de 1/3 constitucional. E remuneração dos feridos. A remuneração dos feridos, aí já entra a parte de assistência social, né? Os inválidos, em caso de invalidez, tá? E a gente vai ver isso mais à frente, a questão aí da previdência, tá? E agora, se nós temos aí o direito do trabalho, e o trabalho ele surgiu, sem dúvida, com a Revolução Industrial, 1930, logo após, o mundo se vê diante de um cenário industrial, indústria. Os sindicatos passaram a ser necessários para fazer esse acordo, essa união de interesses, né? Do empregador, do patrão e os empregados, vamos ajustar condições melhores. Pessoal, nós estamos falando de um documento de 1966. A prof está sentada, deixa eu levantar. Vamos lá, um documento de 1966. Este mundo desse período é completamente diferente do mundo que nós temos hoje. Os sindicatos ainda estão atuantes? Com certeza. Enquanto tiver indústria no mundo, e a Constituição Federal também faz essa previsão. Então, aí esse acordo aí de funcionários, indústria, tudo é um surgimento desse novo mundo, né, após a era industrial. O direito de toda pessoa de fundar com outras sindicatos e filiar-se ao sindicato de sua escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da organização interessada, né? De sua escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da organização interessada. Olha, eu acredito que para sua prova não vai discriminar, falar assim, olha, regras, normas bem específicas sobre sindicatos. Mas uma coisa você tem que saber, ninguém é obrigado a estar sindicalizado. Ninguém é obrigado a se reunir também, tá? Que a gente fala dos direitos, né, de filiação. O exercício desse direito só poderá ser objeto de restrições previstas em lei, porque como nós estamos falando de uma organização, é um movimento, requer aí verificação de direitos, de interesses, tá, gente? O direito do sindicato de formar federações e confederações nacionais e o direito dessas de formar organizações sindicais internacionais e filiar-se às mesmas, tá? É o direito de sindicalizar, é o artigo 8º.
Mais alguns detalhes sobre isso, a gente vai ver aí na linha C, o direito dos sindicatos de exercer livremente as suas atividades, sem quaisquer limitações, além daquelas previstas em lei que sejam necessárias, né? Não existe nenhum direito absoluto, também não recairia sobre os direitos aqui dos sindicatos. Em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da ordem pública para proteger os direitos e as liberdades das demais pessoas, o direito de greve exercido de conformidade com as leis em cada país. O direito de greve, ele é um direito previsto na Constituição Federal, artigo 5º, artigo 7º, direito dos trabalhadores urbanos e rurais. O direito de greve está previsto nesse pacto. Se perguntar a vocês se existe previsão do direito de greve, sim, tem previsão. Eles fizeram questão de mencionar. Olha o documento de qual época que era. Então, direito de liberdade de expressão e expressar algumas insatisfações quanto ao trabalho é legítimo. Agora vamos lá, parágrafo 2º. O presente artigo não impedirá que submeta às restrições legais, essas restrições de sindicatos, o exercício desses direitos pelos membros das Forças Armadas, da política e da administração pública. Então, nós estamos falando de uma força de pessoas, uma força que se mobiliza, que pode reivindicar. As Forças Armadas, elas se põem como um órgão de segurança nacional para manter a ordem do local. A ordem, e quando fala aqui das Forças Armadas, da política da administração pública, entra vocês, entra aí as polícias, né? A segurança pública, para manter a ordem, para colocar restrições legais. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os Estados partes da Convenção, né, de 1948, da Organização Internacional do Trabalho, nós estamos falando agora de um outro documento, nós temos esse documento de 1966, mas nós temos aí a Convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ela trouxe aí, em primeira mão, o marco dos direitos dos dos direitos dos trabalhadores, tá? Aí vai dizer relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, tá? Venham a adotar medidas legislativas que restringam ou a aplicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas na referida convenção. Então vamos lá. Nenhum direito aqui enunciado na convenção, no Pacto São José, mais uma vez, gente, não sei se eu falei aqui ou se foi na outra dica, é Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, tá? Nenhuma das disposições do presente artigo, né, permitirá que os Estados partes da Convenção venham adotar medidas a restringir os direitos dos sindicalistas, tá? Então, os dois documentos precisam conversar, precisam estarem alinhados, parelhados. Artigo 8º, é livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, a lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro, né? É um direito social, artigo 8º da Constituição, viu? E agora vamos uma questãozinha básica. O Brasil somente aderiu ao Pacto São José. De novo, prof, olha a minha cara, gente. Pacto São José é porque eu tenho um costume de falar Pacto São José da Costa Rica, né? Eu tenho mais costume de lecionar o Pacto São José da Costa Rica do que o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, porque cai menos em concurso, né? Diferentemente do Pacto de São José da Costa Rica, que cai com frequência, é o que eu estou aqui confundindo com vocês. Nessa questão, como base do que pode cair na sua prova, a gente vai ver aí as opções e vai trazer uma informação importante, tá? Esse decreto tem um decreto 591, que é 590. Um é dos direitos sociais, econômicos e culturais, outro dos direitos civis e políticos. O Brasil só aderiu, gente, em 92, tá? Assinale a correta. As limitações ao exercício dos direitos assegurados em referido pacto estão sujeitas unicamente às limitações estabelecidas em lei, somente na medida compatível com a natureza
desses direitos e exclusivamente com o objetivo de favorecer o bem-estar geral de uma sociedade democrática. B. Admite-se a restrição dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes no país, haja vista o não reconhecimento pelo pacto no seu reconhecimento em menor grau. Vamos lá. O pacto não faz restrição aos direitos humanos, pelo contrário, concessão dos direitos humanos de segunda geração, tá? C. Os estados signatários, reconhecendo o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. Todavia, quando cai isso aqui, eu já fico, olha, com as orelhinhas em pé. Todavia, não há previsão expressa acerca do dever do Estado de incluir a orientação e formação técnico-profissional dentre as medidas a serem adotadas para assegurar tal direito. Gente, na aula passada, na dica passada, nós falamos a orientação profissional, olha, técnico-profissional, elaboração de programas, normas técnicas apropriadas, o artigo 6º. Cada categoria ela vai funcionar de uma forma. D. Os estados devem garantir a cada indivíduo o direito de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica e literária, ainda que não seja autor, não, desde que seja autor. Ele vai beneficiar das suas obras. Direito autoral, direito material, direito moral. A letra A, gente, vai falar que as limitações ao exercício dos direitos assegurados estão sujeitos unicamente às limitações que a lei estabelecer. Ipsiliteris, literalidade do artigo. A gente vai ver bem no início do pacto. Segunda questão VOF. Questão boa, tá, gente? Todos os povos têm direito à autodeterminação. A gente viu isso bem na primeira aula. Gostaria que vocês vissem o primeiro bloco da aula sobre este documento. Direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Verdadeiro. Os Estados partes do pacto comprometem-se a assegurar homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos econômicos, sociais e culturais enumerados. Bem no início, né? Homens e mulheres possuem iguais direitos. O pacto reconhece o direito de toda pessoa gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, mas não garante o salário equitativo, equiparação salarial, previsão. Sim, olha aqui para vocês verem, é quase uma redundância, né? Olha para vocês verem. Artigo 7º, salário equitativo, não tem o que se queixar, né? Sim, mas não garante, falso. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. E a última, o pacto reconhece o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. Assegura como medida necessária apenas para resguardar essa saúde física e mental, apenas criação de condições que assegurem a todos assistência médica, em conformidade com a enfermidade. Em caso de enfermidade, não, gente, até previamente. Então, essa questão aqui vai estar errada. Então, é VVFF, letra B, tá? A gente vai ver no artigo 12 as medidas que os estados partes do presente pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desses direitos. Incluirão as medidas que façam necessárias assegurar diminuição de morte e natalidade, e da mortalidade infantil, né? Os fetos e também crianças, os que não vieram a nascer e os que já nasceram, a melhoria de todos os aspectos de higiene, de saúde, de meio ambiente. Então, não é somente assegurar condições, no caso de enfermidade, conforme a linha B, mas prevenção no tratamento de doenças. Tudo bem, gente? Uma questão aqui de Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, muito bom essa questão. Está pedindo a correta. E aqui, gente, esse tipo de documento,
ele vai embaraçar a sua vista. Esse tipo de documento embaraça a vista. Por quê? Porque pode cair quase igual, só modificando uma ou outra palavrinha, né? E a gente vai ver aqui, os Estados partes do referido pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de... Opa, é isso mesmo. Eu estava lendo a última, tá? Homens e mulheres, a igualdade no gozo de alguns dos direitos. Alguns? Não, gente. Não é alguns dos direitos, tá? Sociais, econômicos e culturais. São todos os direitos, homens e mulheres. Igualdade de todos. Vamos ver. Os Estados partes à letra B do referido pacto comprometem-se a assegurar homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos econômicos, sociais e culturais. Segura a letra B. Vamos ver as demais. Os Estados partes do referido pacto comprometem-se a assegurar homens e mulheres igualdade no gozo de boa parte dos direitos. Cai fora, gente. D. Os Estados partes do referido pacto comprometem-se a assegurar homens e mulheres igualdade no gozo da maioria. Cai fora também. D. E. Os Estados partes do referido pacto comprometem-se a assegurar homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos econômicos, sociais, excluídos os culturais nele enumerados. Errado. Letra B. Letra A ou letra B? Letra B, né, gente? Gozo de de todos os direitos. É letra B, tá? Letra B. Tudo bem, gente? Nós temos aqui não, isso aqui é o edital. Vamos aqui, continuidade. Era para a gente ter feito lá naquela parte. Artigo 9º. Alguns minutinhos aí para nós falarmos do artigo 9º, que é o direito à previdência social, tá? Inclusive, deixa eu só voltar aqui, gente. Artigo 9º. Os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive o seguro social. A previdência é uma coisa, o seguro é outra. A previdência você paga mensalmente para ter acesso futuramente a esse dinheiro, a essa mensalidade, a esse salário, porque você já contribuiu antes, né? Essa remuneração, não é remuneração, né? Esse benefício previdenciário. O seguro você não precisa pagar, tá? Porque ele vai vir em casos excepcionais. Vamos ver aqui agora, gente, o que o artigo 6º vai dizer, que a previdência social, ela é um direito social, né? Ela está prevista no artigo 6º da Constituição Federal. E aqui no artigo 10, se na sua prova falar sobre a previdência social, mas não inclui o seguro, tá errado, tá? Inclui tanto a previdência como o seguro. A previdência é esse valor que nós pagamos ao INSS, né, para termos futuramente outros benefícios, né? Claro que vocês, como servidores públicos, têm a previdência própria, né? Tem a forma aí de quando vocês não estiverem mais na atividade, mas a previdência social, ela é pública, para que depois, aí, com as regras previdenciárias, isso aí não tem nada a ver com a parte de seguro social, invalidez, desemprego, benefício, seguro, tudo bem? Vamos lá. Os Estados do presente pacto, agora artigo 10, há a condição aí do elemento natural da sociedade, que é a família. A família, ela é o elemento fundamental da sociedade. As mais amplas proteção e assistências possíveis, especialmente a sua constituição, enquanto ela for responsável pela criação e educação dos filhos. O matrimônio deve ser contraído com livre consentimento dos futuros cônjuges, né, gente? O matrimônio, ele deve ser contraído com o livre consentimento. Não tem como haver apenas o consentimento de um. Ah, mas fulano não é querer. Existem países em que a pessoa é obrigada a casar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já falou, não existe possibilidade de casamento sem
ambos quererem. Aqui da mesma forma. O matrimônio aqui já não é visto como parte já do fundamento da sociedade para alinhar os direitos de segunda geração, tá? Como núcleo para a criação dos filhos, para a criação e fundamentação da sociedade, e é isso mesmo, gente. As famílias, e nem sempre elas são constituídas de pai, mãe, de homem e mulher. Existem outras formas de família. Existe, inclusive, a família uniparental, com uma pessoa apenas, tá? E aí, deve ser contraído essa observação, livre consentimento, lembrando, né, que ela é núcleo natural da sociedade, essas são palavras que costumam cair. Deve-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável, antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se conceder às mães que trabalham a licença remunerada e a licença acompanhada dos benefícios previdenciários adequados. Pessoal, o artigo 7º da Constituição fala sobre a licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário. Duração 120 dias. Pode haver maior? Claro, prof. Licença paternidade? Não são 120 dias, mas se esse pai está passando por um processo de adoção, sim, ou qualquer outra situação em que ele precise estar com a criança, né? Às vezes a mãe não está presente, mas a maternidade, 120 dias, e a licença paternidade, o tempo ele é fixado em lei, tá? Não são 120 dias, não. E a assistência social, ela será prestada a quem dela necessitar. Não é a quem dela pagar a contribuição, não. É a quem dela necessitar. Independentemente de contribuição de seguridade social, e tem por objetivo a proteção da família, maternidade, infância e adolescência e velhice. Artigo 226. A família é base da sociedade e tem especial proteção do governo. A prof fez questão de trazer os documentos que são previstos na Constituição Federal. Tudo bem? Devem-se adotar medidas especiais de proteção e de assistência em prol de todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição. Deve-se proteger as crianças e adolescentes contra exploração. Gente, eita, vocês já estão acostumados nos trava-língua da prof, né? De vez em quando a gente trava um pouquinho, a gente emperra, mas a gente desemperra rapidinho e continua, né, gente? Vamos lá. Pessoal da Bahia é barril dobrado, drobado. É barril dobrado, né? Pessoal animado. Eu gosto muito dos alunos da Bahia, sempre muito animados. E eu, com certeza, dou aula para muitos alunos, maioria Minas, Brasília, São Paulo. E eu posso dizer em especial para você, não sei se você é baiano, da Bahia, mas a Bahia é diferenciada. O pessoal da Bahia é de um otimismo, é de uma perseverança que eu vou te contar. É barril dobrado mesmo, tá? E aí, gente, vamos lá. O emprego de crianças e adolescentes em trabalhos que lhes sejam nocivos, isso aí é totalmente proibido, em que seja nociva a sua moral, a saúde, ou que lhe façam correr perigo de vida, ou ainda lhes venham a prejudicar o desenvolvimento normal, será punido por lei, tá, gente? Os estados devem estabelecer limites de idade sobre quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado de mão de obra infantil. A gente sabe que criança e adolescente não trabalha, a não ser na forma de menor aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. Qualquer outra forma de trabalho ele é punido. Mas, prof, fala aqui comigo. A gente sabe que isso não é verdade, que muitas vezes as crianças trabalham ali, inclusive, para garantir o mínimo ali, né? Às vezes é uma ajuda, né? A gente não fala trabalho, é uma atividade que vai manufaturar e aquilo ali vai gerar uma pequena renda. Isso aí é uma realidade que é muito difícil você conseguir controlar, né? Devido a esses descompassos aí na realidade social das pessoas. Mas o que o pacto diz? O trabalho infantil, ele é proibido. E a gente vai ver, pessoal, a mão de obra infantil, ela é proibida justamente aqui, olha. Os limites de idade, olha, a prof passou e não leu. Os estados devem estabelecer limites de idade. Quais são os limites? 14 anos, menor aprendiz, tá? E que fique proibido e punido por lei o assalariado de mão de obra infantil. Maravilha?
Gente, já chegamos no final da nossa aula. Nós temos aí o artigo 11 falando da alimentação, vestimenta, proteção contra a fome. Gostaria que vocês pudessem ver isso em casa. Baixa aí o documento. Métodos de conservação, produção de alimentos, a garantia aí da saúde física e mental, nós já vimos isso nas questões, tá? A educação, direito à educação, fortalecer o respeito de todos os seres humanos, educação primária, todas elas são acessíveis. Aí nós temos a diferenciação da primária, da secundária e educação superior. São 3 tipos de educação aqui previstas, tá? O artigo 14. Os estados, eles têm o compromisso de elaborar todos esses direitos no prazo de 2 anos, tá, pessoal? E o artigo 15 vai falar sobre a vida cultural, e a gente vai fazer uma questãozinha aqui, BFC. Último concurso, eu acho que foi o último concurso da PMBA. Está pedida incorreta, pessoal. A escolha da escola pelos pais, independentemente das indicações das autoridades públicas, é um direito? A escolha dos pais, né? Vamos voltar aqui no direito à educação, né? A gente sabe que os pais possuem aí a prioridade da escolha, tá? Das escolas. Respeitar quando os tutores, olha aí, de escolher para os seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas. Então, independentemente, tá certo. Determina o compromisso de todo Estado parte, tá certo essa questão, tá? Elaborar um plano de ação para a implementação progressiva da educação primária, obrigatória e gratuita a todos. Artigo 14, olha aí, elaboração em prazo de 2 anos. C. O direito à escolha do trabalho, ele é limitado, gente, a depender das necessidades momentâneas de determinados profissionais. Não, a escolha do trabalho, ela não se limita, tá? Ela é livre. A greve é reconhecida como direito? Perfeitamente. A previdência social é reconhecida como direito? Da mesma forma, tá? Letra C é a nossa alternativa 2. Corre, prof! Vamos lá. Os estados partes, a correta agora, do referido pacto, não se comprometem sobre o direito de toda pessoa à previdência social, nem o quanto o seguro social. Errada a previsão desses 2 direitos. Os estados partes do referido pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, excluído o seguro social. Errado. Os estados partes do referido pacto não se comprometem sobre o direito de toda pessoa. Não se comprometem? Se comprometem, sim. Vamos para D já direto? Os estados partes do referido pacto se comprometem a criar a previdência social como forma de extinção do seguro social? De maneira nenhuma. E os estados partes do referido pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive seguro social. Corre pro abraço. Finalizando a nossa dica. Conseguimos concluir rapidinho, né, gente? Concluímos mesmo que... Mas as questões a gente fez. Olha, esse tipo de artigo, esse tipo de questão desse documento cai na literalidade do artigo. Pessoal, facinho a leitura, tá? Artigo 1º ao 15. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode chamar a prof lá no Instagram, estarei à disposição. Fiquem com Deus e até mais!